Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de pré-cálculo. Hoje nós vamos estudar características de potenciação. Bom, vamos iniciar com a ideia da potenciação. A potenciação serve para você fazer um símbolo que você condense uma operação que teria que ser repetitiva escrevendo. Por exemplo, eu quero escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu fiz essa multiplicação 5 vezes. Então nós vamos criar um símbolo que vai ficar 2 elevado à quinta, que vai simbolizar essa multiplicação toda. Fazer isso traz vantagens e a gente tem várias regras que a gente pode aplicar para facilitar a nossa vida. Vamos aqui ver quais são então as propriedades da potenciação. Então, para a potenciação, em vez de a gente trabalhar com 2 elevado à quinta, vamos trabalhar de uma forma mais geral. Então a gente vai colocar aqui o A como sendo o número que vai ter essa multiplicação repetida. A gente tem que esse número aqui, a gente chama de base. Esse número N aqui nós chamamos de expoente. Agora eu vou discutir com vocês várias propriedades. Por exemplo, se você tiver aqui 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo, você vai ter isso aqui 2 vezes 2 multiplicado por 2 vezes 2 vezes 2. No final você vai ter 2 elevado a 2 vezes 2, bastando somar os expoentes. Observa, vai ficar 2 mais 3. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 5. Então a gente pode utilizar essa regra aqui. A elevado a n vezes a elevado a m é igual a elevado a n mais m. Se eu dividir 2 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2, vou poder cortar. Isso aqui vai ficar 2 no final. Então eu poderia escrever 2 elevado a 3 sobre 2 elevado ao quadrado como 2 elevado a 3 menos 2. E aí a gente tem uma regra também geral, que é essa aqui. Agora, uma regrinha um pouquinho mais elaborada. Você sabe, por exemplo, como é que é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mas se eu colocar 2 elevado ao cubo ao quadrado, isso aqui, na verdade, vai ficar igual a 8 ao quadrado, que é igual a 8 vezes 8. Bom, mas a gente sabe que o 2 ao cubo aqui é 8, então a gente vai poder botar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 6. Então a gente pode pegar logo daqui da frente e fazer 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, vai ficar igual a 2 elevado a 3 vezes 2, que dá 2 elevado a 6. Tá? E aí a gente está aplicando aqui essa regrinha. Tá? Essa regra ela pode ser até ampliada para você escrever igual a elevado a m elevado a n. Quando a gente estiver estudando logaritmos, a gente vai usar muito essa regra aqui. Tá? Na verdade, o logaritmo usa as regras da potenciação. AB elevado a n seria 2 vezes 3, por exemplo, elevado a 3. Isso aqui ficaria 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 3. Isso você pode separar. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Em outras palavras, eu posso usar essa propriedade aqui. Agora, as propriedades com expoente negativo. Aqui, ó, eu fiz a divisão 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Se eu fizer o contrário, 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a 3. Se eu fizer a conta do jeito que está definido aqui assim, nós vamos ter 2 elevado a 2 menos 3, que é igual a 2 elevado a menos 1. Então, e se você fizer a conta aqui 2 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao cubo, você vai encontrar 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Corta, 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 vai dar 1 sobre 2.
Então, esses dois carinhas aqui, esse e esse, tem que ser iguais. Então a gente define 2 elevado a menos 1 como 1 sobre 2. Tá? De forma mais geral, a gente pode fazer qualquer expoente. Então, se eu tiver 2 elevado a menos 5, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 5. Agora, para generalizar esse resultado, a gente trabalha com as frações. Então, A sobre B elevado a N, o que você vai fazer? Você vai inverter a fração. Tá? E invertendo a fração, você vai encontrar B sobre A elevado a N. Com isso, a gente tem aqui a primeira ideia de como se trabalha com as potenciações. Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente trazer à luz os resultados sobre esse assunto. Então aqui, ó, simplifique as expressões a seguir, eliminando os expoentes negativos, caso existam. Ó, esse primeiro aqui é bem simples de resolver. Né? Você vai ficar 5 a quarta sobre 5 a sexta, esse aqui vai ficar 5 elevado a 4 menos 6, que é igual a 5 elevado a menos 2. Né? E falou para eliminar os expoentes negativos, então vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, que dá 1 sobre 25. Esse aqui, como é que você vai fazer? Você vai ter menos 1 sobre 4 elevado ao cubo. Se a base aqui é negativa e o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Você vai ter isso aqui, ó, vamos supor, menos 2 elevado a 4. Isso aqui vai ficar menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Vai ficar menos com menos mais com menos menos com menos mais. Então isso aqui vai ser equivalente a 2 elevado a 4. Tá? Nesse caso aqui, a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então, você vai continuar com o resultado ímpar. Como é que vai ficar aqui? Menos 1 sobre 4 elevado ao cubo. Quanto é que é 4? Quanto é 4 elevado ao cubo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o resultado aqui vai ficar menos 1 sobre 64. Agora, um pouquinho mais elaborado. Ó. Quanto é que fica 3 elevado a menos 3 sobre 4 elevado a menos 2? Né? 3 elevado a menos 3, aí aqui você vai ter que fazer uma divisão de frações. Né? Então, você vai ter aqui 1 sobre 3 elevado a 3 dividido por 1 sobre 4 elevado ao quadrado. O que você faz? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, no final das contas, vai ficar igual o quê? 16, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 16 sobre 27 vai ficar essa equivalência a essa fração aqui. Agora, nesses aqui de cima, como é que a gente vai fazer? Aqui no primeiro, 3 sobre 4 elevado ao quadrado, vai ficar 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Vou multiplicar, tem um expoente negativo, a base é negativa, mas o expoente é ímpar. Então, eu vou manter o sinal negativo. Então, vou escrever aqui, trocando a fração, então vai ficar menos 2 sobre 3 elevado ao cubo. Como é que a gente continua? 3 elevado ao quadrado sobre 4 elevado ao quadrado. Aí aqui vai ficar 1 menos, então vou colocar, vai ficar menos 2 ao cubo, que é 8, sobre 3 ao cubo, que é 27. Aí eu consigo ainda melhorar um pouquinho. Isso aqui é 9, vai ficar um menos na frente, né? 9 vezes 8 sobre 16 vezes 27. O que eu posso cortar? O 8 aqui com 9 vai ficar 2 embaixo, então menos 1 sobre 2. E o 9 por 27, 9 vezes 3 é 27. Então aqui vai ficar 3, vai ficar menos 1 sobre 6. Tá? Agora, esse aqui com... Deixa eu puxar mais um pouquinho de espaço aqui. Nesse aqui, como é que a gente vai ter? Eu vou ter que dar um jeitinho ali de juntar os x primeiro. Então vai ficar x ao quadrado vezes y à sexta vezes 6x vezes y ao cubo. Os x aqui eu vou juntar, então vai ficar 6x vezes x ao quadrado, 6x ao cubo. E aqui vai ficar y ao cubo vezes y à sexta,
vai ficar YA nona. E já acabou, não tem mais nada que fazer. Nesse aqui de baixo, né, eu vou levar todo mundo que está embaixo ao quadrado. Então vai ficar 16, aqui na primeira parte, vezes S ao quadrado, vezes T elevado a sexta, sobre U elevado a décima. Aí o que eu tenho que fazer do outro lado agora? Eu tenho que inverter essa fração. Aí aqui vai ficar U elevado a menos 2 sobre S a quarta vezes T. Bom, aqui o que a gente pode fazer? Conveniente para mim eliminar todos os expoentes negativos. Vou precisar de mais espaço ainda. É conveniente que eu tire aqui U elevado a menos 2, é 1 sobre U ao quadrado. Eu posso colocar ele logo embaixo, né? Então a gente vai ficar aqui. Eu já posso diminuir aqui o S ao quadrado com S a quarta. Não dá para simplificar o 16, então vou deixar aqui. S ao quadrado sobre S a quarta vai ficar S ao quadrado embaixo. Né? Então aqui eu já mexi nesses dois aqui. Ó. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Eu tenho um T aqui, com T a sexta em cima e T embaixo. Já vou marcar aqui que já mexi neles também. E a gente vai ficar em cima com T elevado a 5. O que falta ainda trabalhar é o U elevado a menos 2 e o U elevado a 10 embaixo. Então mantenho o U elevado a 10 embaixo. E o U elevado a menos 2 é 1 sobre U ao quadrado. Então esse U vai para baixo. Basicamente o que eu tenho é isso aqui. No final vai ficar 16 T elevado a 5 embaixo U elevado a 10 vezes U elevado ao quadrado dá U elevado a 12 vezes S ao quadrado. E assim a gente consegue fazer essa simplificação. Nesse último aqui, é conveniente para mim, primeira coisa, me livrar aqui do y elevado a menos 1. Como é que a gente faz? Vai ficar x ao quadrado vezes y embaixo x ao cubo vezes 1 sobre y. Quando você tem denominador de denominador, você pode jogar ele direto para cima. Então eu posso jogar... Você vai fazer, né? Repete primeiro e fica pelo inverso segundo. Mas na verdade eu posso jogar esse cara logo para cima como y ao quadrado. E aqui... Mas você pode fazer passo a passo para conseguir entender melhor. Aqui eu vou ter que tirar o MMC. Qual é o MMC? Entre x ao quadrado e y ao quadrado, vai ficar x ao quadrado vezes y ao quadrado. Eu gosto de fazer assim. Ó. Para esse aqui falta x ao quadrado, para ficar igual a x ao quadrado e y ao quadrado. E desse aqui falta y ao quadrado. Esses valores aqui são que sobem. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo. Menos y vezes y ao quadrado, menos y ao cubo. Agora, a gente já tem condição de fechar o problema. Então aqui o y, x ao quadrado sobre x ao cubo, eu vou ficar com 1 sobre x. Agora, pega o primeiro, repete y, multiplica pelo inverso segundo, vai ficar y sobre 1. Então em cima vai ficar y ao quadrado. E a gente tem aqui, para fechar, x ao cubo menos y ao cubo dividido por x ao quadrado e y ao quadrado. Aí você tem que observar que o x, y ao quadrado pode ser cortado. E no final das contas, a gente fica com x ao cubo menos y ao cubo sobre x ao cubo. Ficou meio apertadinho aqui. X ao cubo menos y ao cubo dividido por x ao cubo. E você termina essa igualdade. Primeira leva de exercícios. Inserindo mais 3 exemplos aqui só para fixar melhor as ideias. Eu estou misturando aqui os números então com as letras. Né? É ideal que você separe primeiro os números. Então bota aqui 3 sobre 12. Ó. E você pode separar aqui em várias frações multiplicadas. Não tem problema. Então junta aqui as que são com a mesma incógnita. Então aqui y a sexta, embaixo vai ficar y ao quadrado. Depois a gente tem com x também, x ao quadrado, e embaixo você tem x elevado à quarta. Isso aqui é bom para você fazer, pode fazer sem medo.
Você não pode fazer isso quando você tem somas. Quando você só tem multiplicação, não tem problema. E aqui com z, você tem em cima z ao cubo, e embaixo você tem z. Aí você faz 1 por 1. 3 dividido por 12 vai dar 1 sobre 4. Aí y a sexta sobre y ao quadrado vai ficar y a 6 menos 2, y elevado a 4. X elevado ao quadrado sobre x elevado a 4 vai ficar x elevado a 2 menos 4. Dá x elevado a menos 2. Pode deixar assim, professor? Pode. Até para a gente treinar. E por último ali, z elevado a 3 dividido por z vai ficar z ao quadrado. Colocando mais 3 exemplos aqui para a gente reforçar a teoria, uma maneira que eu gosto de fazer é separar, quando você tem só multiplicações, que nesse caso, todas as incógnitas e todos os termos numéricos. Então eu posso colocar aqui, ó, 3 sobre 12. Separo que tem x agora. Em cima vai ficar x ao quadrado, embaixo x elevado a quarta. Aí eu vou multiplicar em cima com y elevado a sexta sobre y elevado ao quadrado. E falta o z. Z ao cubo sobre z. Então você vai ter aqui 3 dividido por 12 dá 1 sobre 4. X ao quadrado sobre x à quarta vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Y a sexta sobre y ao quadrado vai ficar y elevado à quarta. 6 menos 2, 4. E z ao cubo sobre z dá z ao quadrado. Agora você pode juntar todo mundo na mesma fração. Então eu posso colocar aqui, ó, y à quarta vezes z ao quadrado, embaixo 4x ao quadrado. Mas aqui seria uma resposta bastante enxuta. Nesse que está aqui do lado, no de baixo, é conveniente para mim, antes de fazer a soma de frações, tentar simplificar ao máximo. A primeira parte aqui, ó, não dá para simplificar nada. Vou repetir. 2w ao cubo dividido por y ao quadrado. Mas aqui, ó, já dá para eu trabalhar. Y a sexta e y ao cubo vai ficar w a sexta dividido por w ao cubo vai ficar w elevado a 6 menos 3 e dá w ao cubo. Y a 3 e y a 5, y elevado a 3 dividido por y elevado a 5 vai ficar y elevado a 3 menos 5, que é y elevado a menos 2. Então tem um 2 aqui embaixo, então eu vou deixar embaixo já y ao quadrado. E nós já mexemos então com as duas variáveis que tinha, que era w e z. Observou que agora é mais fácil fazer a conta, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui qual é a MMC dos dois, né? Aqui falta 2, aqui falta 1. Então a gente pode colocar aqui, embaixo, 2y ao quadrado, vai subir o 2, vai ficar 4w ao cubo, menos w ao cubo, que vai ficar, por fim, 4 menos 1, 3w ao cubo sobre y ao quadrado. Tá? No último caso ali, a gente tem que primeiro desenvolver uma potência. Então você tem aqui, ó, um quadrado. Tem que trabalhar ele antes. Então vai ficar, primeira coisa, leva todo mundo ao quadrado dentro. Vai ficar 4x elevado a décima, porque x elevado a quinta ao quadrado é x elevado a décima, vezes y ao quadrado, dividido por z ao quadrado. Multiplicado por z ao quadrado, dividido por x à quarta vezes y. Quem é que eu posso cortar? Esse cara aqui eu posso cortar. E aqui vai ficar, ó, x elevado a décima, embaixo x elevado a quarta. Então 10 menos 4 dá 6. Então vai ficar 4x a sexta. Aqui eu tenho y ao quadrado dividido por y. Nós vamos ter y ao quadrado dividido por y, aqui vai ficar vezes y em cima. E embaixo, o que ficou embaixo? Ficou nada. Não preciso nem do traço de fração embaixo aqui. Vai ficar simplesmente 4x a sexta vezes y. Tá? Então, eu espero assim, com esse exercício, ter trazido para vocês como é que se faz as contas com as potências. Vamos passar para a notação científica, que é algo que vocês aplicam bastante no dia a dia como engenheiros. Vamos dar uma olhadinha nisso aí.
Então, pessoal, uma das aplicações mais importantes que tem a potenciação é a notação científica. Notação científica é uma forma que inventaram de escrever números que são muito grandes, como, sei lá, a distância entre estrelas, em quilômetros, por exemplo, assim como valores muito pequenos, como, sei lá, tamanho de um vírus, e que ficasse ambos esses números muito grandes escritos de uma forma concisa. Eu vou à definição deles e aí vocês vão conseguir entender. A definição de notação científica é: o número vai ser escrito na forma m vezes 10 elevado a n, onde esse m é um número que é menor do que 10 e maior ou igual que 1. E esse n aqui, a única coisa que a gente tem para ele é que ele tem que ser um número inteiro. Tá? A única restrição para ele é essa. Então, como é que eu escreveria, por exemplo, esse número aqui em notação científica? Esse número seria escrito como 2,5313. Aí você vai contar aqui quantas casas a partir da vírgula você andou. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é vezes 10 elevado a 4. Tá? É assim que você escreveria o número. Aqui não tem nenhum zero no número, então não parece fazer muito sentido. Mas se você tiver assim, 25.300 aqui, essa quantidade aqui de zeros, você vai escrever ele como 2,53. Aí você vai ver quantas casas a gente está andando. Aí está aqui, aqui estaria a casa, tá? 2,53. Eu vou contar quantas até chegar ao final do número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui ficaria 2,53 vezes 10 a 8. Agora, imagina que isso aqui fosse uma distância entre duas estrelas, por exemplo. E você teria aqui uma quantidade muito maior de zeros. E você conseguiria, sem muita dificuldade, escrever esse número. Só vai ficar 10 elevado a 30, 10 elevado a 40. E para números muito pequenos, por exemplo, esse número aqui, 0,000000253. Como é que você escreveria ele em notação científica? Você deve observar que o m é sempre um número entre 1 e 10. Então aqui eu vou ter que deixar 2,53. Eu tenho que contar quantas casas eu tive que andar com a vírgula até chegar em 2,53. Então eu inicio aqui, tá? Então eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse aqui é 2,53 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Então essa aqui é a noção de notação científica. É a gente escrever o número só com a primeira casa antes da vírgula, coloca a vírgula depois. Qual é a potência de 10 que você tem que alterar para chegar no número? Tá? De maneira mais geral, a gente pode fazer uma tabelazinha para conseguir entender isso melhor. Vamos dar uma olhada nisso. Então aqui, o que a gente tem? Como é que seria a forma decimal, a forma produto e a forma potência? A forma decimal, aqui a gente tem o 0,0001. Isso aqui equivale a multiplicar 1 sobre 10 4 vezes, que vai ficar na forma de potência 10 elevado a menos 4. Então, se eu tiver aqui 0,000125, como é que a gente vai escrever isso aqui? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, eu vou continuar na potência 10 elevado a menos 4. Isso aqui é 1,25 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu tiver 0,0001, esse aqui vai ser a multiplicação de 1 sobre 10 3 vezes, a gente vai estar na potência 3. E para números grandes, por exemplo, esse número aqui, que é o 10.000, é o 10 multiplicado 4 vezes, vai chegar no 10 a quarta. Se eu tivesse aqui, sei lá, dizer que meu carro andou 10.200 km, isso aqui vai ser equivalente a 1,02 vezes 10 a quarta. A gente não costuma colocar esses zeros aqui na notação científica. A física cobra regras um pouco mais... restringe um pouco mais as regras para você colocar a precisão do instrumento. Em matemática, a gente não se preocupa com isso. Então, aqui você teria um algarismo
significativo e um algarismo duvidoso. Para a matemática, isso aqui não faz diferença. Na física faz. Então vocês vão estudar também notação científica de uma forma um pouco mais, assim, pormenorizada em física. Mas para matemática, essa aqui é suficiente. Tá? O que você tem que saber, basicamente, é essa tabelinha aqui. Tá? Quando é que significa 0,01, por exemplo, é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que equivale a 10 elevado a menos 2. E aí eu ficar dançando com a vírgula para lá e para cá. Vamos fazer aqui alguns exercícios para memorizar isso aqui melhor. Vamos aqui a 2 exercícios para a gente conseguir entender. Eu deixei aqui qual é a definição da notação científica e vamos passar alguns números e depois fazer algumas continhas. Ó. Um fio de cabelo de Verônica tem 46,4 micrômetros de espessura. Sabendo que 1 micrômetro corresponde a 10 elevado a menos 6 metros, forneça a espessura do fio em metros usando notação científica. Bom, o cabelo então da Verônica vai ter 46,4 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Isso aqui não está em notação científica porque eu tenho que estar com m vezes 10 elevado a n e esse m tem que ser um número entre 1 e 10. E esse número que está aqui passa de 10. Então, a gente vai ter que escrever isso aqui como 4,64. Aí você tem que observar o seguinte. Quando eu fiz isso, eu mandei uma vírgula para lá. De 46,4 para 4,64, na verdade, o que eu fiz? Eu dividi por 10. Então, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 5 metros. Em notação científica. Entenderam a diferença? A conta não pode se alterar. Então, o diâmetro, então, a espessura, né, do fio de cabelo da Verônica, em notação científica, usando a unidade metro, vai ter 4,64 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Isso aqui foi uma notação científica usada para números muito pequenos. Eu podia ficar usando aqui 0,0000000, mas ia ter um monte de zero ali à toa. Agora, dá uma olhadinha nessa aqui da distância Terra-Sol. A distância média da Terra ao Sol é cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Converta esse valor para a notação científica. Bom, deixa eu colocar aqui o número. 149, 6, aí quantos zeros tem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter que escrever isso como 1,496. Tá? Os zeros eu não vou escrever, só que eu vou contar quantas casas eu vou ter que andar para chegar até o final. Então eu vou ter que andar, estaria aqui, né? Então eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para chegar lá. Então isso é 1,496 vezes 10 elevado a 8. Isso aqui quilômetros. Que é a distância média Terra-Sol em notação científica. Tá? Vamos para alguns outros exercícios, agora fazendo conta de somar e multiplicar para a gente ver como é que isso aqui funciona. Então agora eu tenho, efetue os cálculos a seguir, mantendo a resposta em notação científica. O que você tem que fazer quando você está fazendo os cálculos com notação científica? Quando for soma ou subtração, você vai ter que botar a potência em evidência. Então aqui é bem fácil. Então vai ficar aqui, ó, 1,2 mais 7,4 vezes 10 elevado a 4. Aí é só você fazer essa conta aqui, vai ficar 8,6. Né? Então vai ficar 8,6 vezes 10 elevado a 4. Aqui o meu x saiu feio, mas esse x aqui é de vezes. Agora você deve observar que aqui eu estou em potência 3 e aqui eu estou em potência 5. Para fazer a conta, eu tenho que colocar tudo na mesma potência. Né? Então eu vou colocar todo mundo aqui em potência 3 para a gente conseguir fazer a conta. Então vai ficar 3,5 vezes 10 elevado a 3. Aí eu vou colocar agora mais. Essa aqui tem que entrar em potência 3. Vai ficar 691 aqui vezes 10 elevado a 3. Eu tive que multiplicar por 100. Aí eu vou ter que dividir por 100 a potência. Agora eu consigo fazer a conta. Vai ficar 694,5 vezes 10 a 3. Mas isso não está em notação científica. Para ficar, vai ter que ser 6,94, 5. Agora eu andei 2 casas para cá. Na verdade, eu dividi por 100,
Então, eu tenho que multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 elevado à quinta. Então, você deve observar que a parte aqui esquerda vai contribuir muito pouco na notação científica. Ela é muito parecida com o segundo termo, porque ele é muito maior do que o outro. Nesse caso aqui é o contrário. O expoente aqui é negativo. Deixa eu botar em cor azul para ficar mais claro. Nós vamos ter também que colocar todo mundo na mesma potência. Aqui é mais fácil sempre você ir para a potência menor, porque você anda a vírgula para a direita. Então eu vou escrever esse aqui como 98,1 vezes 10 elevado a menos 3. Pode parecer esquisito, mas aqui eu estou diminuindo a potência. Aí vai ficar mais 4,2 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, agora eu consigo botar o 10 elevado a menos 3 em evidência e eu posso fazer a conta. Então aqui, quando eu somar 2 com 1, vai dar 3. 4 com 8 vai dar 12. Vai 1, vai ficar 10. Então aqui vai ficar, no caso aqui, 102,3 vezes 10 elevado a menos 3. Em notação científica vai ficar 1,023. Vou botar só 1,02 por causa de espaço aqui. E aí eu vou ter que vou ter que dividir por 100, vou ter que multiplicar por 100. Então aqui vai ficar vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Você pode, se quiser, fazer isso na calculadora também. Ele vai te dar o resultado igualzinho o que eu estou fazendo aqui. Você deve observar o seguinte, esse número aqui, 9,81 vezes 10 a menos 2, ele é praticamente 1 vezes 10 elevado a menos 1. Quando eu somo mais um pouquinho aqui, eu vou chegar em 1 vezes 10 a menos 1. O termo aqui de baixo, ele está trabalhando agora em potência 10 a 9, 10 a 7. É conveniente para mim passar para potência menor. Então é sempre conveniente passar para, no caso aqui, 10 a 7. Então a gente vai escrever 283 vezes 10 elevado a 7 menos 1,4 vezes 10 elevado a 7. Aí eu posso colocar o 10 elevado a 7 em evidência. Quanto é que fica 283 menos 1,4? Ficaria 281,6 vezes 10 elevado a 7. Aí eu passo tudo para a notação científica, que vai ficar 2,816 vezes 10 elevado a 9. Aqui um último exemplo, para a gente perceber. Nós vamos ter 5,2 vezes 10 a 5 menos 1,9 vezes 10 a 6. Observa aqui que o maior termo está sendo subtraído. Então vai ficar negativo o resultado. Então a gente vai ter aqui, no caso, passando para o expoente menor, vai ficar 5,2 vezes 10 elevado a 5 menos 19 vezes 10 elevado a 6. Aí eu tenho que fazer aqui 19 menos 5,2. Eu estou com preguiça, vou fazer na calculadora. Aí nós vamos ter aqui 5,2 menos 19, que é menos 13,8. Então vai ficar menos 13,8 vezes 10. Aqui eu cometi um errinho, tá? Vou consertar já para vocês. Vezes 10 elevado a 5. Aqui não é 6, é 5. Tá? Agora sim, vai ficar menos 1,38 vezes 10 elevado à sexta potência. Quando a gente faz agora a multiplicação, é mais fácil. Tá? Por quê? Eu não preciso botar em evidência, né? Essa é a grande vantagem. Tá? Se você for trabalhar em física, ele vai se preocupar com a precisão do instrumento. Em matemática, você não vai se preocupar. Simplesmente, como está todo mundo multiplicando aqui, eu posso colocar 2 vezes 4 vezes 10 elevado a sexta vezes 10 elevado a 3. A gente vai ter 8. 6 mais 3 dá 9. 8 vezes 10 elevado a 9. Esse aqui, eu posso brincar com as potências para me ajudar a fazer para cortar em cima e embaixo aqui os números, para poder fatorar a minha fração. Em vez de 1,2 vezes 10 a sétima, veja que eu posso escrever 12 vezes 10 elevado a sexta. E aqui embaixo eu vou ter 4 vezes 10 elevado a 5. 2 por 4 dá 3.
Aí 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 5 dá 10. Ou seja, eu posso fazer isso aqui para me facilitar as contas. E 3 vezes 10, posso colocar aqui elevado a 1, está em notação científica, né? Esse aqui também é fácil. 8,2 dá 4. Aí vai ficar 10 elevado a menos 2. Como é que você faz essa conta? Né? Menos 4. Menos com menos dá mais, vai ficar 4 menos 2, 2. Então vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. Então aqui eu consegui, com vocês, fazer todas as contas em notação científica. Tá? E com isso, a gente encerra esse tópico de notação científica, mas que fique claro que em física vocês vão rever ele se preocupando com a precisão do objeto. Em matemática, a gente não se preocupa com isso. Vamos estudar agora as raízes. Vamos pensar de onde podem vir as raízes. Imagina o seguinte. Estou fazendo uma suposição, não sei se é isso, tá? Mas imaginam que uma vaca precisa de 400 metros quadrados de pasto para se alimentar. Aí um fazendeiro vai fazer um cercado para uma vaca. E tem uma vaca lá que dá leite para ele. Então ele precisa de 400 metros quadrados. Aí ele para e pensa, bom, eu vou fazer um cercado quadrado. Então, mais ou menos seria isso aqui, né? Aí eu tenho aqui o cercado aqui para a vaca dele. Bom, aqui eu tenho que ter 400 metros quadrados. A pergunta é, qual é esse comprimento aqui? A gente vai ter que colocar aqui um comprimento L. Você sabe que a área do quadrado é L ao quadrado. Então você vai precisar que L ao quadrado seja igual a 400. Agora eu tenho que descobrir qual é o número que quando eu elevo ao quadrado dá 400. Esse número precisa existir, porque o quadrado existe. Aliás, qualquer quadrado existe. Se eu quisesse colocar ali de 100 metros quadrados, ou de 200 metros quadrados, ou de 227 metros quadrados, ou qualquer valor de área que eu queira, isso tem que ser possível. Então, qual é a resposta aqui? Vai existir um número que quando eu multiplico por ele mesmo, eu vou encontrar 400 ou qualquer outro valor. Esse número a gente chamou de raiz. Então a gente vai ter aqui que L vai ficar igual a raiz de 400. Bom, como é que a gente tira as raízes de forma mais simples? Essa aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o 400. A gente não precisa ficar fatorando daquele jeito que vocês estudaram assim, não. 2 várias vezes. Não, a gente pode ir mais rápido. Né? Você pode dizer logo de cara que isso aqui é 4 vezes 100. Então você pode botar logo 2 ao quadrado vezes 100, que vai ficar 25 vezes 4. Então você tem aqui que é 2 elevado à quarta, porque 4 é 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Então esse aqui é 400. Se eu for pegar então a raiz dele, a gente vai ter raiz de 2 elevado à quarta, vezes 5 elevado ao quadrado. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar todos os valores que estão aqui dentro e dividir por 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Então, 20, eu vou precisar de um quadrado de lado 20 metros para obter uma área de 400 metros quadrados. Tá? Esse aqui é um que a gente chama de um quadrado perfeito, porque eu pego a raiz de 400 e encontro 20. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, sei lá, 396 metros quadrados, é isso que eu preciso para a vaca comer de pasto, aí eu tenho que encontrar um valor também. Ou seja, qualquer número que eu queira, eu consigo descobrir qual é o número que eu tenho que levar ao quadrado para chegar nele. Tá? Eu consigo descobrir isso. Só que tem um problema, né? Esse número, no caso de raiz quadrada, vai ter que ser um número positivo. Com essa ideia inicial em mente, a gente já pode trabalhar uma definição para o que é uma raiz. Vou começar com a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de um número não negativo A vai ser representado por raiz de A, é o número B, tal que raiz de A igual a B, se A igual a B ao quadrado. Quando a gente estiver com raízes quadradas ou raízes de índice par, a gente vai ter que sempre trabalhar com um número não negativo. Ou seja, o número não pode ser negativo, pode ser 0, mas negativo não pode. Então não existe aqui para a gente, por enquanto, raiz de menos 1.
tá? A gente vai ter um novo conjunto de números, chamados números complexos, onde vai existir a raiz de menos 1. Tá? Para nós aqui, por enquanto, no corpo dos números reais, nós não trabalhamos com isso. A gente pode ampliar essa definição agora, não só para uma raiz quadrada, e sim para uma raiz enésima. Vamos lá verificar o que é isso. Eu vou aproveitar tudo que eu escrevi antes e só trocar isso. Só trocar as palavras que me interessam. Então aqui, em vez de raiz quadrada, isso aqui vai sair e vai entrar a raiz enésima. Em vez de aqui estar raiz só de A, nós vamos colocar raiz enésima de A, que vai ter um Nzinho. E esse Nzinho também vai aparecer aqui. É o número B tal que... Vamos tirar esse número 2 aqui, agora, e vai colocar um númerozinho N. Tá? Então aqui vai ficar uma raiz enésima. Meio esquisito, né? Mas enésima é a raiz de ordem N. Nós vamos ter, então, essas duas definições, sendo que, se aqui N é ímpar, a gente tem liberdade. Se N é ímpar, A e B são quaisquer números reais. Agora, se N é par, a gente vai ter que o A e B vão pertencer aos reais não negativos. Tá? Com isso aqui em mente, a gente já pode descrever as propriedades e fazer exercícios sobre radiciação. Vamos passar para essa linha de ação agora. Então, a gente tem uma listinha aqui de 4 propriedades importantes das raízes, que vai ser a raiz enésima de AB vai ficar igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. A gente pode trabalhar isso, com raiz de 20 sobre raiz de 5. Raiz de 20 sobre raiz de 5. Eu posso escrever raiz de 20 como raiz de 4 vezes 5. E esse 4 vezes 5 eu posso separar. Raiz de 4 vezes raiz de 5. Embaixo aqui, eu tenho a raiz de 5. E você deve observar que eu posso fazer o corte aqui e aqui. Isso aqui vai ficar, então, igual a raiz de 4, que é 2. Tá? Então, a gente faz uma conta dessa um pouco mais elaborada. Como é que a gente faria a conta aqui? De baixo, raiz de 5, raiz quarta de 256. Né? Vamos para qual propriedade? Eu vou separar para usar essa propriedade aqui. Primeira coisa que eu faço é separar as duas. Então vai ficar raiz de 5 vezes raiz da raiz quarta de 256. Aí eu vou procurar a propriedade que a gente tem. Então eu posso dizer ali que raiz enésima da raiz emésima de A é igual a raiz de nm de A. Bom, aqui eu tenho que um caso parecido, só que uma raiz quadrada e outra raiz quarta. Então a gente pode escrever isso como raiz de 5, vezes. Aí aqui eu tenho uma raiz quadrada dentro de uma raiz quarta dentro de uma raiz quadrada. É exatamente esse caso aqui. Então a gente pode simplesmente multiplicar os dois. A raiz quadrada a gente não escreve, né? Os outros índices a gente coloca. Então aqui vai ficar raiz oitava de 256. A gente só precisa saber quem é 256. Você pode fazer isso aqui, 256 é divisível por 2 e vai continuando. Então vai dar 128, por 2, 64. Aqui você já até podia parar, né? Você sabe que 8 vezes 8 é 64. Então esse aqui é 2 a sexta. Então bota ainda aqui. Aqui vai ficar 32 por 2, 16 por 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2. Aí agora acabou. Então dá ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 256 é igual a 2 elevado a 8.
Mas você podia parar aqui no 64, se você já soubesse, por exemplo, que isso aqui é 2 elevado a 6. Então podia fazer isso aqui, ó. Nem continua, isso aqui, e já sabe que isso aqui é 2 elevado a 6. Então 7 e 8 já pode parar por ali. Tá? Não precisa fazer tudo. Aí a gente vai ter aqui raiz de 5 vezes raiz oitava de 2 elevado a 8. Né? Aí, qual é o número? É bom pensar na definição agora. A gente tem, eu quero um número tal que quando eu eleve a 8, seja igual a 256. Qual é esse número? É o 2. Então, esse cara aqui vai ficar raiz de 5 vezes 2. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil. Tá? Qual é essa maneira mais fácil? É raciocinar as raízes como sendo expoentes fracionários. Vamos ver como é que isso pode ser feito. Antes eu esqueci um aqui, vou fazer com vocês. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Tá? Isso aqui é aplicar a direta fórmula. Né? Vai ficar igual a raiz sexta de 64, e a gente viu que isso aqui é raiz sexta de 2 elevado a 6. Isso aqui dá 2. Tá? Vamos analisar agora as raízes como expoentes fracionários. Vamos ver por que isso ocorre e como é que a gente pode fazer para facilitar as contas. Então, raízes como expoentes fracionários. Aqui, para a gente pensar raízes como expoentes fracionários, a gente tem que voltar lá para as ideias iniciais da definição. A gente tem a raiz quadrada de um número A, representado por raiz de A, é um número B, tal que raiz de A igual a B, se A igual a B ao quadrado. Né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Isso aqui significa para mim que raiz de 2 vezes raiz de 2 tem que dar 2. Se eu imaginar que raiz de 2 é 2 elevado a alguma coisa, vou colocar aqui 2 elevado a 1x, um número que eu não sei quem é igual a raiz de 2. Vou fazer isso. Então eu vou ter 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, vai ter que ser 2, que é 2 elevado a 1. Beleza, se eu usar agora a propriedade das potências, você vai ter aqui que 2 elevado a x mais x, 2 elevado a 2x, igual a 2 elevado a 1. Igualando aqui as potências, você vai ter 2x igual a 1, e daí x igual a 1 sobre 2. Então, se raiz de 2 puder ser 2 elevado a alguma coisa, nem está dizendo aqui, ó, raiz de 2 é 2 elevado a alguma coisa, essa coisa tem que ser 1 sobre 2. Daí que vem a ideia dos expoentes fracionários. Então, eu posso escrever raiz de 2 como 2 elevado a 1 sobre 2. E daí a gente pode estender todas essas propriedades para, se eu quiser, por exemplo, raiz quadrada, raiz n de a elevado a m. Isso aqui vai ficar igual a elevado a m sobre n. Isso aqui facilita muito as contas. Tá? Facilita muito fazer simplificações. Qual é a razão disso? Eu não preciso ficar me preocupando se eu utilizar as ideias dos expoentes fracionários em ficar toda hora levando alguma coisa ao quadrado, ao cubo, à quarta, etc. Não, eu simplesmente vou trabalhar com expoentes na forma de fração e me preocupar com isso. Mais nada. Vamos aqui a alguns exemplos para a gente conseguir entender. Esse aqui é um exemplo que a gente já trabalhou e que a gente pode, sem nenhum problema, utilizar expoentes fracionários. Primeira coisa, eu vou separar, como fiz na outra. Vai ficar a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada da raiz quarta de 256. O que eu vou precisar saber é quem é 256. Isso eu preciso. Tá? A gente viu que ele é 2 elevado a 8. Então a gente vai ter aqui, raiz quinta. Isso aqui eu não vou nem mexer. Né? Usando as propriedades aqui, né? Vai ficar raiz oitava
de 2 elevado a 8. E eu simplesmente posso fazer isso. Raiz quinta de 2 elevado a 8 sobre 8, que vai ficar igual a raiz de 5 vezes 2. Tá? Eu posso usar isso sempre. Tá? E facilita muito a minha vida. Vamos aqui a mais exemplos para a gente enxergar. Esses exercícios aqui, eu vou fazer todos sempre utilizando a notação com expoente fracionário. Então, quando eu tenho aqui 1024, né, o que a gente tem aqui? 1024, raiz de 1024, vai ficar 1024 elevado a 1 sobre 2. Bom, mas como é que eu posso fazer agora para melhorar esse resultado? Se você souber aqui, de cara, que 1024 é igual a 2 elevado a 10, essa aqui é uma potência bem conhecida, tá? De 2. Vocês vão conhecer ela bastante, principalmente quando for estudar relações de bytes na parte de eletrônica, tá? Então, isso aqui como é que você pode escrever? Ó? 2 elevado a décima elevado a 1 sobre 2. Aí isso aqui equivale a 2 elevado a 10 sobre 2, que é igual a 2 elevado a 5. Mas 2 elevado a 5 é quem? É 32. Então, eu posso colocar logo de cara que a raiz de 1024 é 32, utilizando o expoente fracionário. Aqui também, ó, raiz de 1 sobre 36. Isso aqui vai ficar igual ao quê? Raiz de 1 é 1, então 1 sobre 36 elevado a 1 sobre 2. Mas 36 não é 6 ao quadrado? Então 6 ao quadrado elevado a 1 sobre 2. Observa que fazendo isso aqui, eu não trabalho mais com as propriedades das raízes. Eu passo a trabalhar com as propriedades dos expoentes. Né? Então, 2 vezes 1 sobre 2 não dá 1? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 6. 1764. Eu tenho que ter pelo menos ideia de quem é esse cara. Então eu vou fazer aqui, 1764. Eu não tenho nem ideia de quem é esse cara. Né? Eu vou pegar aqui, dividir por 2. Dividindo por 2 de novo, a gente vai fazer isso várias vezes. Dá 441. 441, na verdade, é 21 ao quadrado. Né? Então, eu posso verificar ali que cabe por 3. Você pode, se você descobrir aqui, se você sabe, 441 é 21 ao quadrado, você já pode parar aqui. Ó, divide por 21, dá 21, 21, 1. E já para. Você já conhece aqui a fatoração do número. Então, na verdade, ele é o quê? Eu posso escrever 1764 como raiz quadrada de 4 vezes 21 ao quadrado. Aqui eu vou dar uma fechada. Raiz de 4 é 2. Raiz de 21 ao quadrado vai ficar... A ideia é essa, né? Raiz de 21 ao quadrado vai ficar igual a 21 elevado ao quadrado vezes 1 sobre 2. Vai dar 21. Então aqui já pode dizer que é 2 vezes 21, que vai dar 42. Tá? Daria mais trabalho, né? Fazer na mão, se você não soubesse ali que raiz de 441 era 21. Vamos lá. Aqui 5 elevado a menos 2. Você não precisa agora... Tem que tomar cuidado que o 5 elevado a menos 2 é um número positivo, tá? Você não precisa nem fazer muita conta aqui. Simplesmente você sabe que raiz quadrada equivale a você trabalhar com um expoente 1 sobre 2. Aí vai ficar menos 2 vezes 1 sobre 2 dá 5 elevado a menos 1. Acabou. É 1/5. Aquela raiz ali. Tá? Aqui, bem trivial, é só para introduzir o de baixo. Raiz de 4 é 2, raiz de 49 é 7, dá 2 sobre 7, sem muito desperdício de células cerebrais. Agora, nesse caso aqui, ó, você tem aqui um número negativo dentro do radical, ou seja, o radicando é negativo, mas o índice do radical é ímpar. Aí não tem problema, você pode ter o radicando sendo negativo se o índice for ímpar. Se for par o índice, aí obrigatoriamente o radicando tem que ser positivo. Tá? Não pode ser negativo nesse caso. A resposta aqui vai ter um menos. Tá? E aí o que a gente vai ter? Eu sei que 32 é 2/5.
Então vai ficar 1 sobre 2 elevado à quinta. Isso tudo aqui está elevado a raiz quinta, que é 1 sobre 5. Então vai ficar menos 1, não faz diferença, 2 elevado à quinta, elevado a 1 sobre 5. Isso aqui dá menos 1 sobre 2. E raiz cúbica de 27. Isso aqui você pode escrever da seguinte forma, né? 1 sobre 3 ao cubo, tudo isso aqui está elevado a 1/3, que é a raiz. Aí vai ficar 1 sobre 3 elevado ao cubo, elevado a 1 sobre 3. Vou usar a propriedade dos expoentes. 3 vezes 1 sobre 3 dá 1, então esse aqui dá 1 sobre 3. Tá, então, muitas vezes é bem melhor você trabalhar, eu sempre trabalho assim, né, as raízes como expoentes fracionários. Eu sempre faço as contas por aqui. Eu evito ficar trabalhando, procurando propriedade de raízes. Eu vou logo para as propriedades dos expoentes. Para mim, eu acho mais fácil. E aí eu faço tudo como na forma de expoente fracionário. Você tem que se preocupar com o valor negativo dentro do radical, se o índice for par. Nada além disso. Tá? O que é importante para a gente não é considerado elegante você deixar denominadores com raízes. Sempre que tiver denominadores com raízes, é muito razoável você passar a raiz para o numerador. Vamos ver como é que a gente faz isso. O nome disso que eu falei é racionalização de denominadores. Então aqui, qual é o número que eu tenho que multiplicar embaixo para que não exista, no final da conta, uma raiz de denominador? Se eu multiplicar aqui raiz de 3 embaixo, eu vou ficar com o resultado aqui no final, algo sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, para não alterar, o que eu faço? Multiplico em cima. Então, a gente vai ter aqui raiz de 3 sobre 3. Eu consegui assim retirar, então, a raiz do denominador. Tá, vamos procurar um outro exemplo para a gente aqui ter um pouquinho mais de conta para fazer. Eu posso fazer aqui raiz de 2 sobre raiz quinta de 16, por exemplo. Como é que vai ser essa conta? Bom, eu tenho que conseguir tirar raiz quinta de 16 do denominador. Bom, de cima ali não tem muita dificuldade, né? Em cima ali eu vou continuar com a raiz de 2 e ele não me atrapalha. Agora embaixo, aqui o que eu tenho? Qual é o número que eu vou ter que multiplicar embaixo? Eu sei que 16 é 2 à quarta. Então eu posso escrever isso aqui como raiz quinta de 2 elevado à quarta. Então vai ficar raiz quadrada de 2. Se você quiser mexer na raiz de 2, você pode. Aqui eu vou escrever 2 elevado a 4 sobre 5. Aí eu tenho que descobrir aqui qual é o número que eu vou multiplicar para embaixo não ter raiz. Né? Então eu vou ter que multiplicar por um número aqui que eu não sei quem é. Então vou ter que ter 2 elevado a 4 sobre 5 vezes um 2 aqui elevado. Vou botar K e eu não vou poder aqui ter fração. Bom, isso aqui vai ficar como? Né? 2 elevado a 4 sobre 5 mais K. Isso aqui é o que eu vou encontrar. Qual é o número então que eu vou ter que colocar o K? Eu acho que aqui você consegue ver com bastante facilidade, que se eu tiver 4 sobre 5 mais 1 sobre 5, você resolveu o problema, porque isso aqui vai ficar 5 sobre 5, que é 1. Né? Então aqui eu vou ter que colocar o K como 1 sobre 5. Que aí eu vou ter 2 elevado a 4 sobre 5, vezes 2 elevado a 1 sobre 5, que vai ficar 2 elevado a 4 sobre 5 mais 1 sobre 5, que é igual a 2 elevado a 5 sobre 5, que é 2. Então, vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2 elevado a 1 sobre 5. E agora eu já tenho mais informação. Isso aqui foi só um rascunho. Se você precisar, você volta o vídeo um pouquinho para resgatar isso aqui.
Então aqui, ó, agora como é que eu faço a conta em cima? Eu já vi que embaixo, eu já sei disso, embaixo vai dar 2. Agora como é que vai ficar em cima? A gente vai ter aqui 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 5. Agora que dificulta um pouquinho a conta. Mas você deve perceber que eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 5 dividido por 2. E aí agora eu faço a conta 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. A gente sabe que isso aqui dá MMC 10. Então aqui vem 5. Aqui vem 2, vai ficar 5. Mais 2 sobre 10, ou seja, dá 7 sobre 10. Em outras palavras, a resposta é 2 elevado a 7 sobre 10, dividido por 2. Essa resposta aqui está razoável. Raiz décima de 2 elevado a 7 sobre 2. Não está ruim. Eu posso dar essa resposta aqui. Chegar esse aqui para baixo. Dois elevado a 7 sobre 10. Então, raiz décima de 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 128. Aqui sobre 2. Posso dar uma resposta também diferente, professor? Pode. É só eu continuar essa conta aqui. Posso fazer? Pode. Quanto é que é 2 elevado a 7 sobre 10 dividido por 2? 2 elevado a 7 sobre 10. Aqui menos 1, né? Porque está dividido. Então vai ficar 2 elevado a 10 a 7. Aqui menos 10 sobre 10. Isso aqui é 2 elevado a menos 3 sobre 10. O ruim disso aqui é que você continua com a raiz do denominador, né? Isso aqui vai ficar igual a 1 sobre raiz décima de 2 ao cubo. Não adiantou nada, porque o expoente ficou negativo. De qualquer maneira, então 1 sobre raiz décima de 8. De qualquer maneira, é um exercíciozinho bom para você fazer a conta. Tá? Então a resposta aqui vai ser raiz de 2 sobre raiz quinta de 16 é a mesma coisa que raiz décima de 128 sobre 2. A gente pode verificar isso na calculadora. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Vou pegar aqui a calculadora. Eu vou colocar aqui quanto é que é raiz de 2 sobre raiz quinta de 16. Então vou botar aqui, ó. Raiz de 2, que é 2 elevado a meio, que é 0,5. Aqui dividido por raiz quinta de 16. Então é 16 elevado a 1 sobre 5, que é 0,2. Dá 0,8122, alguma coisa. Vamos guardar esse resultado. Tá? 0,8122 lá. Agora vamos fazer o resultado que a gente encontrou, que é raiz décima de 128. Então a gente tem aqui 128. 128 elevado a raiz décima, isso aqui é 0,1. E eu vou dividir por 2 para esse resultado. A gente encontra lá, observa que dá o mesmo valor aqui, ó, e aqui, né? A gente tem ali o mesmo valor, tá? E aí a gente tem a igualdade desses números. Você deve observar que parece ser uma coisa complicada você passar daqui para cá, né? Tá? Mas você viu que fazendo por soma de frações não é tão difícil. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho. Aqui um pouquinho diferente. Vamos modificar como é que é o denominador. A gente colocou um denominador antes que tinha somente multiplicação ou nem multiplicação, só raiz. Vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar um denominador assim. Ó. Sei lá, 2 dividido por 3 mais raiz de 2. Como é que a gente consegue tirar agora a raiz do denominador? É o que o pessoal fala multiplicar pelo conjugado.
Não é uma coisa, uma forma que eu gosto de falar não, mas ela vem dos números complexos. A gente vai estudar ainda os números complexos, ainda no curso de pré-cálculo. Então a gente vai ter aqui, ó, é o finalzinho, a última parte do curso de pré-cálculo são os números complexos. E a gente vai ter aqui, a gente tem um produto notável, que é A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 3 menos raiz de 2, eu vou conseguir exatamente aplicar esse produto notável aqui. Aqui, ó, observa aqui, ó, 3 mais raiz de 2 vai fazer as vezes do A mais B. E esse cara aqui vai fazer as vezes do A menos B. Conclusão, no final das contas, a gente vai ter aqui 9 menos 4. E em cima eu vou ter 2, que multiplica 3 menos raiz de 2. Bom, agora não tem muito aqui o que ter dúvida, né? Vai ficar 2, que multiplica 3 menos raiz de 2, dividido por 9 menos 4, que é 5. Tá? Então, esses números aqui são iguais. 2, isso aqui no final, isso aqui é igual a 2 sobre 3 mais raiz de 2. E você não está trabalhando com a raiz de denominador. Vamos dar uma olhadinha se eu tiver duas raízes. O raciocínio é o mesmo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 5 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Um exemplo aqui. Tá? Eu vou partir do mesmo produto notável. Vai ter diferença para mim. Então, isso aqui vai ficar igual. Multiplica. E aqui raiz de 5 menos raiz de 3. Bom, agora a gente pega aqui, vai ficar quadrado primeiro menos quadrado segundo, né? Então 5, raiz de 5 menos raiz de 3. E aqui vai ficar quadrado primeiro menos quadrado segundo, vai ficar 5 menos 3. Então vai ficar 5 sobre 2, multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. Tá? Então eu consigo passar para cima. Eu posso dificultar um pouquinho, mudando qual o produto notável que eu coloco embaixo. Olha esse caso aqui. Ó. Por exemplo, se eu colocar aqui 5 dividido pela raiz cúbica de 2 mais 3. Um exemplo aqui. Nesse caso, não adianta você querer usar aquele outro produto notável, porque o A mais B é menos B, igual ao quadrado menos B ao quadrado, resolve para quadrados. A gente tem que usar um com um cubo agora. Com o cubo, você vai ter que usar esse aqui, ó. A ao cubo mais B ao cubo é igual a mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. E você vai dizer que o raiz de 2 mais 3 é exatamente o A mais B. Tá? Aí você vai multiplicar em cima e embaixo por A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Né? O teu A é raiz cúbica de 2, o teu B é 3. Então você vai ter aqui, multiplica, igual, vou botar assim, 5 sobre raiz cúbica de 2 mais 3. Agora multiplica em cima e embaixo por o equivalente ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Que vai ficar raiz cúbica de 4 menos, aí você tem aqui raiz cúbica de 2 vezes 3 mais B ao quadrado. E o B é 9. Esse mesmo resultado que eu peguei aqui, eu vou colocar em cima. Aí eu vou ter aqui, ó, esse aqui é um pouquinho mais difícil, né? Tirar da raiz ali. 5 que multiplica raiz cúbica de 4 menos 3 raiz cúbica de 2 mais 9. E embaixo eu vou poder usar o resultado do produto notável, que é o cubo menos B ao cubo. Então vai ficar A ao cubo. Quem é A ao cubo? Raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 8 é 2. E raiz cúbica e 3 ao cubo dá 27.
Então você vai ficar com esse resultado aqui, meio feioso, mas é a racionalização de 5 sobre raiz cúbica de 2 mais 3. Aqui sobre 29. Tá? A gente pode também verificar na calculadora que esse resultado está correto. Vamos dar uma olhadinha. Então você tem aqui, primeiro você tem 5 dividido por 2 elevado a 1 sobre 3. A gente tem que colocar tudo entre parênteses. No outro vídeo, eu já comentei isso com vocês. A não utilização de parênteses pode levar a calculadora a fazer contas malucas, né? Então eu tenho que colocar todas as operações e, além disso, colocar os parênteses. Então a gente tem aqui 2 elevado a raiz cúbica de 2 mais 3. Então fecha aqui os parênteses. Quanto é que dá? 1,1737, etc. Vamos colocar aqui o outro resultado ali, que é 5 dividido por 29 vezes. Aí você tem ali raiz cúbica de 4. Então você vai ter 4 elevado a 1/3. Né? Então a gente tem aqui raiz cúbica de 4 menos 3 vezes raiz de 2. 2 elevado a 0,5. Aqui a gente não precisa de parênteses. Mais 9. Deixa eu ver se eu não fiz nada de errado. Raiz cúbica de 4 menos 3 raiz quadrada de 2, mas na verdade a raiz cúbica, aqui tem uma falhinha. Se eu consertar, é o mesmo desse aqui. Ia dar diferença. Tá, 2. Eu tenho que corrigir no papel que eu fiz errado também. Mais 9. Vamos verificar aqui o resultado. O resultado deu exatamente igual. O erro que eu cometi aqui no papel é esquecer aqui do raiz cúbica. Tá? Então você verifica ali que os dois números são iguais. Tá? Com isso aqui eu acho que a gente já estudou bastante de racionalização. O resto fica como exercício para vocês. Bem, pessoal, por esse vídeo aqui está suficiente. Fica um grande abraço para vocês. Obrigado por ter ficado até o final. E nos vemos na próxima semana. Saúde aí para todo mundo. Valeu! Agora eu vou verificar quantas vezes, quantas casas a vírgula, desculpa, quantas vírgulas